Olá, como vai você? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, Campo Juiz de Fora. E essa é a primeira videoaula de uma série de videoaulas sobre as questões de Sociologia do PISM, da UFJF. Vamos embora? Essa primeira, e nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar gabarito, análise das questões que envolvem a prova de Sociologia do PISM da UFJF desde 2016 até 2021. Vamos embora? Vem comigo! Vamos à prova, então, de 2016 do PISM da UFJF. Eu vou ler a prova, o gabarito, e depois a gente começa a fazer algumas análises. Essa é a prova. Criado em 1946, no processo de Nuremberg, o conceito jurídico de genocídio é a consolidação no plano legal de um tipo de criminalidade até então desconhecido. Embora o genocídio antissemita dos nazistas tenha sido o primeiro a ser julgado em nome da lei, não foi o primeiro a ser perpetrado. A história da expansão colonial no século XIX, a história da constituição dos impérios coloniais pelas grandes potências europeias está pontuada de massacres metódicos de populações autóctones. Todavia, por sua extensão continental, pela amplitude da queda demográfica que provocou, é o genocídio de que foram vítimas os indígenas americanos que mais chama a atenção. Desde o descobrimento da América em 1492, foi posta em funcionamento uma máquina de destruição de índios. Essa máquina continua a funcionar, lá onde subsistem na grande floresta amazônica as últimas tribos selvagens ao longo dos últimos anos. Massacres de índios têm sido denunciados no Brasil, na Colômbia, no Paraguai, sempre em vão. É um trecho do livro Arqueologia da Violência, do Pierre Clastres, de 2011, da COSAC e Naif. E essa é a pergunta, né? A primeira citação, essa é a pergunta. O território onde hoje se situa o Brasil era uma área densamente povoada antes da chegada dos portugueses. Estudiosos costumam afirmar também que havia uma enorme diversidade de populações indígenas nesse território, mesmo que os dados quantitativos não sejam tão precisos assim. Segundo Clastres, no trecho acima, o intenso processo de genocídio provocou e ainda provoca a morte de muitos dos povos ameríndios. Indique possíveis causas para a persistência desse fenômeno nos dias atuais. A gente já tem aqui o gabarito da prova, que é o seguinte: o candidato deverá pautar suas respostas em um texto contemplando alguns dos seguintes pontos abaixo. 1. Etnocentrismo. 2. Preconceito. 3. Disputa de território. 4. Desenvolvimento, progresso. 5. Ações fiscalizadoras do Estado brasileiro. A primeira coisa que eu queria pontuar é que o primeiro texto que a gente faz, ele nunca é o melhor texto que a gente faz. Ou seja, a escrita também é um processo artesanal, né, de elaboração. Então, se abastecer, você tem que estar abastecido de leitura para ter boas produções de texto. Então, o que eu indico é que nos próximos dias você comece pegando uma caneta, uma boa caneta e folha de papel e comece a se organizar para produzir textos. Pensando que o primeiro texto vai ser mais difícil, não vai sair tão bom, mas que com uma continuidade desse processo até o dia da prova, seu texto tende a melhorar muito. Segunda coisa que eu queria dizer é que não se esqueça de no dia da prova levar uma boa caneta dentro das regras que eles vão colocar, né? Mas observar se a caneta está escrevendo, se é uma caneta que você gosta de escrever. Terceira coisa é que esse texto da prova de 2016 refere a um dos autores e dos livros mais incríveis que eu já li. Assim, o livro é realmente incrível e o autor também. Ele se chama Pierre Clastres, ele foi um importante antropólogo e etnógrafo francês da segunda metade do século XX. Clastres é conhecido sobretudo por seus trabalhos de antropologia política, em sua pesquisa sobre os índios Guayaqui. Uma das principais contribuições para a antropologia foi a sua crítica à visão, até então dominante, de que as sociedades como as dos índios da América do Sul são mais primitivas ou menos desenvolvidas culturalmente do que sociedades mais hierárquicas, onde a presença do Estado e do Estado moderno é mais evidente. Ele procurou demonstrar a falsidade do pressuposto de que todas as sociedades necessariamente evoluem de um sistema tribal
para sistemas mais hierárquicos. As sociedades não hierárquicas, segundo seus estudos, possuem mecanismos culturais que impedem ativamente o aparecimento de figuras de comando, seja isolando os possíveis candidatos a chefe, seja destituindo-os do poder do mando, como no caso dos chefes que só têm poder para aconselhar. Sendo assim, eles não estariam evoluindo em direção à estatização. Ao contrário, configuram-se como verdadeiras sociedades contra o Estado, pois sua dinâmica cultural almejaria precisamente impedir a formação de uma classe de dirigentes e outra de dirigidos. Então, os textos do Clastres são textos incríveis de antropologia política. E para que a gente possa compreendê-los melhor, a gente vai destacar aqui a distinção entre genocídio e etnocídio. Em primeiro lugar, para uma reflexão sobre etnocídio, determina-se este fenômeno em distinção com o genocídio. Em 1946 foi criado o Conselho Jurídico de Genocídio como um tipo de criminalidade com extermínio sistemático dos judeus pelos nazistas alemães. A expansão colonial do século XIX e a constituição de impérios coloniais europeus responsáveis por massacres de populações autóctones, uma máquina de destruição dos índios desde 1492 na América, trata-se de etnocídio e de genocídio. O etnocídio se define pela destruição da cultura, dos modos de vida e pensamento, enquanto o genocídio nos remete à ideia de raça. O genocídio mata o corpo e o etnocídio mata o espírito. O etnocídio e o genocídio tratam da morte e têm ambos uma versão idêntica do outro. Há má diferença. O genocídio extermina os outros porque são maus, e o etnocida, os outros são maus, trata-se de obrigá-los a se identificar com o padrão estabelecido. O etnocídio é determinado por dois axiomas: a hierarquia das culturas e a superioridade da cultura ocidental. O etnocentrismo é a vocação de avaliar as diferenças pela própria cultura. Assim afirma a sua superioridade cultural, mas recusa os outros como iguais. Toda cultura é etnocêntrica, mas só a ocidental é etnocida. Ela é etnocida no interior de si mesma e contra as outras culturas também. Toda a formação estatal é etnocida, da cultura francesa à inca. Trata-se de uma supressão autoritária das diferenças socioculturais inscritas na máquina estatal, ao proceder por uma uniformização da relação que tem com o indivíduo. Reconhece apenas cidadãos iguais diante da lei. O descobrimento da América forneceu ao Ocidente o seu primeiro contato para um tipo de sociedade diferente. A máquina de guerra é o motor da máquina social. A sociedade primitiva se baseia na guerra que impede o Estado. A sociedade primitiva se compõe por uma multiplicidade de comunidades indivisas e a guerra é um meio para garantir a lógica. Quanto mais guerra, menos unificação. O Estado é o inimigo da guerra. Deste modo, a guerra impede o Estado. Trata-se, portanto, de uma sociedade para a guerra, logo de uma sociedade contra o Estado. A vida guerreira é um combate perpétuo. O Clastres ele vai dizer que essas sociedades se organizam a partir de uma sofisticação enorme política, que não foi compreendida, vamos dizer assim, para ser bem suave, né? E quando a pergunta nos pede, então a pergunta nos pede que avalie esse massacre cultural, vamos dizer assim. E a expressão que a gente vai começar a fazer essa análise, que nos chama mais atenção, é o etnocentrismo, que é a visão preconceituosa e unilateralmente formada sobre os outros povos, culturas, religiões e etnias. Esse conceito refere-se, portanto, ao hábito de julgar inferior uma cultura diferente da sua própria cultura, considerando absurdo tudo que dela deriva e considerando a sua própria como a única correta. O conceito que se contrapõe ao etnocentrismo é o de relativismo cultural. O relativismo cultural é uma corrente de pensamento ou doutrina que tem como objetivo entender as diferenças culturais e estudar o porquê das diferenças entre culturas distintas. Enquanto o etnocentrismo tem uma vertente de confronto, o relativismo aborda as diferenças de uma forma apaziguadora. É importante destacar que o relativismo é uma ideologia que defende os valores, princípios e morais. E o ato de ser considerado errado em uma cultura não significa que o seja também quando praticado por povos de outras culturas. O Cabarés também nos traz a ideia de preconceito. O que é o preconceito? É um conceito ou opinião formada antecipadamente,
sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, julgamento ou opinião formada sem levar em conta os fatos que o acontecem. Trata-se de um pré-julgamento, isso é, de algo previamente julgado. A gente pode ter preconceito contra a classe social, contra a orientação sexual, contra deficientes. E a discriminação significa separar, distinguir, estabelecer diferenças. A discriminação racial, por exemplo, corresponde ao ato de apartar, separar, segregar pessoas consideradas racialmente diferentes, partindo do princípio que existem raças inferiores e superiores, o que ficou definitivamente comprovado que não existe. E o racismo? O racismo é a teoria que sustenta a superioridade de certas raças em relação às outras, preconizando ou não a segregação racial ou até mesmo a extinção de determinadas minorias. Outros aspectos que o gabarito nos traz seria, então, a disputa de território. Um território disputado é toda a extensão territorial sobre a qual 2 ou mais estados soberanos manifestam discordância acerca da posse ou do controle de suas terras, e pode surgir também depois que um estado se apropria da conquista da terra de outro ou quando o antigo estado deixa de ser reconhecido por outro. Essas disputas normalmente estão relacionadas à posse dos recursos naturais, tais como os rios, terras, recursos minerais, petróleo, embora também possam ser fomentados por questões culturais, religiosas ou étnicas. E a demarcação de terras, aqui principalmente no Estado brasileiro, ao estabelecer os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, visa proteger de possíveis invasões e ocupações por partes dos não-índios. Assegurar a proteção desses limites é também uma forma de preservar a identidade, o modo de vida, as tradições e a cultura desses povos. Segundo a FUNAI, o órgão indigenista oficial do Brasil, a demarcação também contribui para diminuir os conflitos pela posse das terras. Possibilita, além disso, que os estados e municípios consigam atender às especificidades dos povos indígenas por meio de políticas públicas específicas, proporcionando dessa forma maior controle estatal nas áreas vulneráveis e de difícil acesso. Ou seja, o que essa questão exige de nós, primeiro que a gente tenha clareza sobre o genocídio, sobre o etnocentrismo e sobre esse massacre que foi executado, e que a gente consiga, a partir de um olhar distanciado, antropológico, sociológico, se posicionar para além do julgamento que inferioriza os povos, mas para um olhar mais atento, que enaltece aspectos culturais, aspectos específicos de cada sociedade, principalmente aqui no nosso caso dos índios brasileiros, que enaltece a sofisticação política e cultural desses povos. Para dar um exemplo de quando eu li o Pierre Clastres há alguns anos atrás, quando ele contava de uma liderança que não representava o desejo daquela comunidade, as pessoas simplesmente o abandonavam. E aí, como as ações, a vivência, ela é em comunidade, ela está entrelaçada ali nas relações, um indivíduo isolado, que foi isolado porque é uma liderança que não pactua com o desejo daqueles que ele lidera, quando abandonado, ele não consegue se alimentar. Por conta da divisão sexual do trabalho, mulheres fazem uma tarefa, homens fazem outra. Quando a gente olha com um olhar ocidental, etnocêntrico, e a gente vê isso e julga, a gente está condenando um tipo de sofisticação cultural que, vamos dizer assim, a ciência precisou, a antropologia, a etnografia, precisou ficar muito mais sofisticada, e aí o Pierre Clastres é quem vem denunciando aqui, no exemplo que a prova nos coloca no livro Arqueologia da Violência, e ele também tem outro, A Sociedade contra o Estado, nos chamando a atenção para compreender sobre a sofisticação da cultura, sobre a sofisticação da organização política e de como a gente pode, deve e é importante olhar para outras culturas ou até para nós, ou para nós indivíduos mesmo, vamos dizer assim, com mais compreensão, observando que há muitos aspectos muito sofisticados que a gente precisa de um olhar mais cuidadoso, um olhar que relativiza, que se distancia, que tenta ver de fora,
para conseguir entender realmente a sofisticação de cada cultura, porque existe. Então, é uma prova que vai tratar de análise, né, do etnocentrismo, do preconceito, da disputa de território, do desenvolvimento e progresso de ações fiscalizadoras especificamente daqui no Estado brasileiro. Um texto que nos chama para uma reflexão e para uma compreensão dos aspectos culturais e da importância desse olhar mais atento, mais cuidadoso e que compreende que o outro não necessariamente é meu inimigo, mas ele também tem um rico arsenal cultural, material e uma bagagem histórica incrível. Então, essa é a primeira análise de prova. A gente começa com o tema dos mais bonitos, mais incríveis, e até a próxima. Nos próximos dias, a gente vai fazer a análise da prova de 2017. Um grande abraço e até a próxima.